Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast trimestral de Real Estate da 20 Compass. Eu sou Rodrigo Coelho e junto com o Ilan Nigri, sócios e co-heads da área de Real Estate da 20 Compass, vamos receber aqui uma visita ilustre do nosso convidado especial, Gustavo Favaron, CEO do GRI Institute e membro também de conselho de administração e uma presença grande nesse mercado de Real Estate. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Seja bem-vindo, meu amigo. Ilan, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. A gente se conhece há bons anos já, acompanha a trajetória profissional de vocês, também da 20, e quando você me convidou eu não pensei duas vezes, porque com certeza vai ser um bate-papo muito bom, vou aprender muita coisa e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, prazer é todo nosso, uma honra. Inclusive, alguns meses atrás aqui, acho que um mês atrás, a gente disponibilizou o nosso podcast, você gravou. Recomendo, assistam o Rodrigo, que ficou muito legal aquela conversa. Agora é a vez da revanche, né? Mudamos aqui de lugar na mesa e a gente é que vai trazer aqui pro foco da conversa. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória pessoal. Acho que quem é do mercado de real estate, seja gestor, seja companhias e tal, conhece bastante você do GRI, mas talvez o público investidor final talvez não te conheça tão bem. Conta um pouquinho da tua formação, da tua trajetória. Eu sei que é um cara que é formado em Direito, primeiramente, mas depois teve outras formações, inclusive curso de Economia. Conta pra gente aqui um pouquinho como é que foi essa sua trajetória profissional. Acho que para um apaixonado em real estate, eu acho que eu não tenho um currículo muito tradicional. Acho que ninguém me empregaria se eu fosse aplicar no meu currículo, né? Eu fiz Direito, depois eu fiz uma faculdade, paralelamente fiz uma faculdade de Ciências Sociais, com especialização em Ciências Políticas. Eu fiz um mestrado na Unesp de Relações Internacionais também. Então eu era um cara que queria trabalhar na ONU, mudar o mundo, etc. Vou para Londres com essa formação para trabalhar nesse mercado. Ali eu aplico para muitas vagas, eu tinha muita esperança de conseguir esse tipo de coisa ali. Depois de muitos anos trabalhando ali em Londres, aprendendo inglês e tentando espaço na Cruz Vermelha, Anistia Internacional, etc., eu percebo que não ia dar pé para mim, não. É muito competitivo, enfim, acho que não deu certo. E aí eu decido entrar para o setor privado mesmo e tentar fazer aquela ambição minha de, vamos dizer assim, de mudar o mundo, aquele jovem, né, sonhador, quer mudar o mundo, quer transformar as coisas, né? Fala, eu vou tentar estar dentro de um ambiente em que eu possa criar um ambiente de trabalho ou de relacionamento para as pessoas ao meu redor, pelo menos, poderem ser a melhor versão delas, né? E nunca pensei em empreender, nem nada do tipo. E acabou que a vida foi me levando para um caminho em que hoje a gente tem uma organização com 250 colaboradores. Eu tenho a oportunidade de ser o CEO e Managing Partner dessa organização. A gente é muito jovem, eu tenho 44, sou um dos mais velhos da organização. A gente tem escritório no México, em Londres, na Colômbia, na Índia, Abu Dhabi, Londres, falei Londres, né? Campinas, São Paulo. E é uma organização jovem em que somos número 1 nesses mercados todos, no mercado imobiliário, no que a gente se propõe a fazer. Na América Latina a gente também atua em infraestrutura com muita força, como líder de mercado também. Mas o que eu tenho mais orgulho mesmo é de ter... Hoje eu olho para a nossa empresa, para o nosso grupo, né, para o nosso instituto, e é de fato um ambiente que eu percebo que as pessoas ali têm a oportunidade de ser a melhor versão delas, né? E isso é algo talvez não muito tradicional, mas eu acho que dialoga muito com a minha origem, com o que eu tinha de visão de vida, de mundo, etc. E com os desafios, e errando e acertando, a gente vai criando esses ambientes para as pessoas poderem ser a melhor versão delas. E nunca pensei atuar em real estate, mas hoje eu vejo o real estate como algo absolutamente apaixonante. Eu acho que as pessoas olham muito para o tijolo e eu olho muito mais como a forma como as pessoas vivem, trabalham, se locomovem nas cidades, se relacionam umas com as outras. Eu acho que o papel do real estate é fundamental e estar inserido nisso, no meu papel, acaba que um você privilégio. Tá ligado com a comunidade também, né? Você Exato. tem essa comunidade de real estate, você que, né, começou a carreira querendo seguir esse caminho, acabou, Exato. A gente dá a volta, mas, né, de outra forma. Quando você tem algum propósito, parece que a vida, você pode tentar ir para um lado para o outro, mas a vida vai te empurrando. Eu estar em real estate foi um absoluto acidente, eu nunca planejei, né? E foi mais um acidente que tem um propósito, que parece que dialoga um pouco com a minha essência, né? Então, Verdade. eu me considero um cara muito privilegiado.
Tem aquela coisa do real estate que você é mordido pela mosquinha, né? Depois você não consegue mais sair desse negócio, né? Vira um vício. Às vezes eu pego o capital próprio meu mesmo para investir, às vezes, né? Aquele dinheirinho que sobra no final do ano. E o pessoal fala, você não compra isso, compra aquilo. Eu falo, cara, eu gosto de real estate, mas dá mais dinheiro ali. Mas eu gosto de real estate, cara. Eu vou por onde eu entendo, o que eu gosto. A gente entende bem, cara. A gente sabe bem como é que é. Essa dor é parecida, né? Agora, conta um pouquinho pra gente, Gustavo, assim, provavelmente a turma que tá ouvindo aqui, uma grande parte pode ser até membro, conheça o GRI, mas talvez tenha gente que eventualmente não conhece e gostaria de entender um pouco melhor, assim, o que é exatamente o GRI Institute? Nós somos uma organização que tem 28 anos de idade, já não somos uma empresa nova. Eu entro em 2010 no GRI. Naquele momento o GRI era uma empresa que fazia eventos para o mercado imobiliário em 2010. Tinha 19 funcionários, com a base em Londres, e eu entro no GRI para abrir o GRI no Brasil. Não existia nada no Brasil como GRI, que a pessoa chamou de GRI. Uhum. Aí eu vinha para o Brasil, fazia minhas viagens, conheci pessoal de várias empresas aqui do Brasil em 2010, eu não entendi absolutamente nada, tive aulas, aprendi com o mercado, real estate, etc. Então eu entro muito para abrir esse GRI no Brasil. E o produto, vamos dizer assim, o serviço que o GRI prestava em 2010 até a minha entrada, era um produto de fazer um evento por ano em cada país. Com o tempo, eu começo a perceber que o produto é relacionamento e não é o evento, né? O evento é uma ferramenta que a gente usa para entregar relacionamento de alto nível para o C-level do mercado imobiliário. E com o tempo eu começo a perceber que a entrega estava pobre, que dava para ser melhor, já que relacionamento é uma coisa que você não faz de uma vez só. Você precisa ter vários pontos de contato ao longo de uma jornada para você construir um bom relacionamento. E aí a gente cria o conceito de clube. Uhum. Só que isso a gente atuava já em vários países. Na época eu me tornei Managing Director do GRI Global na época, mas a gente não conseguia transformar o mundo inteiro de uma vez só. Aí eu isolo o Brasil do resto do mundo, já tinha operação em vários outros países, em 10 países diferentes. Hoje a gente está em 26 países. E aí a gente transforma aquela empresa de eventos num clube de networking. Aqui no Brasil primeiro. E aí a gente passa a não fazer mais eventos anuais e sim ter vários pontos de contatos, vários eventos ao longo do ano todo. E a gente cria o GRI Club, né, que era Global Real Estate Institute, lá atrás, o GRI é disso. E aí a gente cria o GRI Club. E vira um clube de relacionamento focado muito para a geração de negócios, a abertura para se encontrar novos investidores, capital internacional que quer entrar no Brasil, ou em qualquer mercado ele vinha via GRI para facilitar o processo de mapeamento dos players, etc. Com o tempo passando, a gente cresceu bastante, pegou esse modelo brasileiro, aplicou para o resto do mundo, deu muito certo, graças a Deus. A gente fez um management buyout em 2020, eu e os demais sócios fizemos uma compra do controle da empresa, aproveitamos a pandemia para isso, que foi um baita de um susto que a gente passou ali, né? Para quem fazia networking. Imagina, com eventos presenciais. Depois do dia para noite, você fala assim, o que vai ser do dia para noite? Que as pessoas nunca mais vão se encontrar, talvez? E aí? Exato. Mas a gente usou bastante coisa para digitalizar muita coisa e para fazer a compra no momento bom, né? No momento que estava valendo menos, talvez. E foi um negócio legal. E nos últimos 2 anos a gente vem engendrando uma mudança um pouco mais profunda, né? E aí hoje se você olhar no nosso site, nossa marca não é mais GRI Club, ele é GRI Institute, é o Instituto GRI, né? Até ficou muito bonita a logo lá. Obrigado, eu gostei também, viu? Pessoal, abraço pro Bigão, o Big, que é o nosso designer. Ele que teve o insight Legal. Ele e a equipe como um todo, né? Mas ele foi o cara que puxou esse processo de transformação de marca. E é muito mais do que uma marca se transformando, né? Eu entendo que uma empresa para durar 30 anos, né, e ser líder de mercado no que faz, né, em qualquer área, você precisa estar se reinventando sempre. E nesse processo de reinvenção e de repensar um pouco qual é o papel da nossa organização frente aos líderes do mercado imobiliário, a gente entende que ele segue sendo, sim, muito importante a parte de networking de alto nível. A gente tem hoje 20 mil membros no nível mundial. A gente tem membros de mais de 100 países. A gente realizou só no ano passado 352 eventos no mundo todo, presencialmente em 26 países, pra você ter uma ideia. Por dia. É um absurdo, assim, né? Nosso tamanho. Isso, assim, a maior parte fora do Brasil. O pessoal pensa que o GRI é brasileiro, mas porque a gente é brasileiro, né? Mas fora do Brasil, né? A gente tem muita coisa lá fora, né? O Brasil não é o maior país nosso. A Europa é o maior mercado nosso, né? Mas individualmente como país? Individualmente, o Brasil e o UK. E o Reino Unido. Os 2 países maiores, eu diria.
por estarmos aqui, a gente puxa mais, porque nasceu aqui o modelo de negócio, né? Sim. E nesse processo de crescimento como um todo, a gente entendeu que, poxa, a gente tem caras como vocês, né, que são membros do clube, que estão liderando processos aqui dentro do Brasil de aquisição, de tendência, etc. Você olha para os membros do Brasil, nossa, pô, a gente tem o privilégio de contar com os caras mais brilhantes do mercado que fazem parte do nosso instituto hoje, né? E a verdade é que a gente acaba tendo essas conversas de altíssimo nível num formato um pouco diferente, sem tanta palestra, muito mais conversas e diálogos, e que a gente tem tanto conhecimento, tanta coisa ali dentro, que os membros com os anos sempre falam, poxa, o que mais que a gente pode fazer desse conhecimento todo, dessa rede inteira que a gente tem aqui? Então, desde então a gente vem trabalhando de maneira a criar outras vertentes dentro do próprio instituto, e aí migramos para o instituto, que vão para além do networking de alto nível. Claro que continua o networking de alto nível, mas a gente passa agora, dentro do instituto, a ter mais duas vertentes. Uma vertente de educação, que tem muito a ver com o desafio de qualquer líder que está assistindo a gente, que é formação das lideranças do futuro. A gente não adianta querer falar que a gente quer um mercado imobiliário maduro, com um bom nível de transação, se a gente não estiver disposto a pessoas como vocês sentarem ali e transmitirem esse conhecimento, né? Acho que para as pessoas se formarem, os líderes têm que sentar e explicar para o mercado algumas coisas, compartilhar conhecimentos, experiências, etc. E o GRI está se posicionando e se apresentando como esse veículo para poder transformar o conhecimento desses líderes que fazem parte do GRI e criar uma área específica. Temos alguém específico de Londres para tocar essa área. Não é só para o Brasil, vai ser para o mundo todo, né? Começa Brasil, ano que vem já vai para a Índia. Então, tem um caráter educacional mesmo, que é um grupo que a gente só pegava o topo da pirâmide, só o C-Level mesmo ali. Agora a gente vai começar a falar com o meio da pirâmide no intuito de melhor, de compartilhar práticas, as melhores práticas, de pegar muita coisa de fora, né, e entender quais são os padrões mundiais para poder trazer esse tipo de conhecimento. E uma área muito ligada a dados e pesquisa. A gente tem acesso às pessoas que decidem onde vão aportar capital, que tipo de asset que eles vão trabalhar, quais são os valores do aluguel ou de uma compra, etc. Por que não trabalhar com essas pessoas de maneira que a gente possa, usando muito AI, muita inteligência mesmo, trabalhar com dados que possam guiar um pouco esses canais com os membros. Para além disso, eu diria que se eu tivesse que resumir o que é o GR Instituto, é como se fosse um think tank, né, em que a gente pega os melhores cérebros, coloca ali dentro para gerar negócio, mas principalmente para poder pensar no futuro das cidades, futuro da forma como as pessoas vivem, trabalham, se locomovem. Então, acho que quando você junta infraestrutura e real estate e pensa num plano global, você começa a ter algo um pouco mais sólido em termos de propósito. E esse é o caminho do GR Instituto hoje. Ah, que bacana. A gente pode pegar um pouco da tua história, né? Você contando assim, né, que o GRI começou em Londres, aí você entrou no Brasil e o Brasil acabou dominando o GRI nesse sentido, né? Sim. As mentes brasileiras aqui que tocavam o GRI acabaram, inclusive, né, adquirindo o controle do negócio e expandiu fortemente, né? E a gente participou muito do GRI desde quase o seu início. E era impressionante, né? Porque você tinha, como você falou, um evento no Brasil anual, né? O GRI Brasil, e era o lugar onde se encontrava todo mundo da indústria, assim, os principais players, e de fato você passou a expandir, inclusive dentro do Brasil, né? Conta como é que foi um pouquinho assim, porque no final era Brasil, mas era São Paulo, né? Assim, apesar de se trazer os players do Brasil como um todo, tinha uma concentração muito grande de área de atuação dentro de São Paulo. Como é que foi? Vocês passaram a depois fazer coisas regionais também, né? GRI Rio de Janeiro, teve Sul, teve Goiânia, interior de São Fortaleza, Paulo, né? Recife, Campinas, não foi que vocês fizeram? Campinas, Porto Alegre, Florianópolis, a gente está fazendo muita coisa. Eu acho que no início, a gente estava brincando quando eu cheguei aqui, que a gente brincava que há 5 anos atrás tinha terno, gravata, a gente tinha que usar, eu ainda estou de terno aqui, resistindo um pouquinho aqui, mas existia uma percepção que o GRI era para os caras da Faria Lima. Então, o cara do Rio já falou, não vou nesses caras. Então, nós que somos cariocas, a gente percebeu um pouco. A gente sentiu isso na pele. Não, vocês existiam também, né? Não sei se isso aqui dá para entender muito bem, é só para São Paulo e tal. E eu acho que com o tempo também existia também um pré-conceito dos participantes de olhar para oportunidades fora de São Paulo.
né? E eu acho que a gente a gente tentou, pelo menos, eu acredito, de maneira muito insistente, mostrar que o Brasil vai muito além do Faria Lima, vai muito além de São Paulo, né? A gente sabe bem disso hoje em dia, né? Então tem muita oportunidade fora também, e é um processo lento, gradual, que eu acho que não acabou ainda, mas o volume de atividades que a gente tem feito fora também tem sido bem interessante. A gente tem feito coisas em parceria com outros players também, mas a gente cada vez mais percebe que quem não é de São Paulo entende que o GRI também é espaço para esses líderes, né? E a gente respeita muito. Você tem família, você tem empresas, você tem grupos no Nordeste, por exemplo, no Centro-Oeste, fortíssimos, que hoje em dia tem governança, que hoje em dia conseguem captar dinheiro no mercado de capitais, no sul do Brasil. É uma potência o Brasil, né? Então a gente tem trabalhado cada vez mais e é um objetivo nosso para realmente abrir as portas para integrar mais o mercado imobiliário e de alguma forma atuar de modo a levar capital para outras praças que não seja só São Paulo. Bacana, bacana. Isso internacionalmente também, né? Assim, vocês expandiram não só no Brasil, mas pelo mundo todo aí, né? Como é que foi essa expansão aí, agora tá em Abu Dhabi, como é que foi esse percurso aí desses últimos anos? Olha, hoje o nosso business, o Instituto, ele tá 50%, eu diria, dos membros nossos estão na Europa. Quando eu olho a situação da Europa, eu entendo que existem uma série de desafios estruturais ali que talvez vão trazer uma série de desafios, né? Repetindo a palavra desafio, mas para não falar problemas, né? Para os players europeus, né? Eles cada vez mais estão tendo dificuldade de fundraising, de levantar capital ali dentro. Muita gente saindo do Reino Unido, por exemplo, por questões tributárias, tirando mesmo, só no passado. Do Brexit, né? Exato. Teve, além do Brexit, o governo que assumiu há 2 anos ali, ou 3 anos, eles aboliram aquela regra do non-dom, né? Que o cara que não era domiciliado ali, que o dinheiro que ele ganhasse fora da Inglaterra, ele não precisava pagar imposto em cima disso. Eles simplesmente deram uma canetada e apagaram com isso aí. Então, isso só no ano passado, 2024, foram 10.800 milionários que saíram do Reino Unido, da Inglaterra, de Londres mais especificamente, para ir para outros lugares. Então, a gente começa a notar ali, eu vou chegar na expansão, por quê? Porque a gente começa a notar uma série de desafios para os players da Europa, que são 50% dos nossos membros hoje, para buscarem capital, para terem capital, para movimentar. Você pega a Alemanha em frangalhos, né? A guerra da Ucrânia, depois da pandemia, com os juros altos, a Alemanha está em desconto, vamos dizer assim, está on sale, né? Tem muita coisa, muito distressed assets lá acontecendo. Você pega o Reino Unido, passou por muita dificuldade, depois do Brexit, com tudo que está acontecendo. A Espanha está um pouco mais saudável, Portugal chegou talvez no teto. Então você tem a França andando de lado. Então você tem um mercado ali dentro que a gente precisava abrir cada vez mais espaços para se repensar ali. E nesse processo como um todo, a gente entende que era importante olhar para o que tem de novidade. E além de México, a gente já está presente, etc., a gente entende que os países do Golfo ali, eles têm tido um papel fundamental na parte do capital mundial. Especialmente, fala-se muito da Arábia Saudita, mas se você olhar para a captação mesmo, quem de fato está aportando capital fora dos países do Golfo ali, que eles nem gostam que chama de Middle East, eles gostam que chama de GCC, que é o Gulf Countries, né? São os Emirados Árabes, né, que você tem ali. Dubai, Abu Dhabi e os outros 5 Emirados ali. Mas é Abu Dhabi e Dubai mesmo que está o dinheiro mais grosso. Então a gente começa a fazer um processo de expansão. A gente tem escritório lá em Abu Dhabi e hoje em dia a gente ouve dos nossos membros que é tão importante quanto ir para Nova York, é ir para Abu Dhabi fazer captação. Muitos deles estão abrindo entidade ali, etc., porque eles precisam desse capital para sobreviver na Europa, né? Então esse é um movimento importante que a gente fez de expansão. Temos até um summit global que a gente vai fazer em Abu Dhabi agora no final do ano. Na primeira semana de novembro vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Vai ter mais de 200 membros confirmados, gente da Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil, México. Bem interessante. Vamos ver projetos, vamos ver data centers operando já lá. Muito legal. E além disso, a gente entende que a Índia é o grande... em 2023, dezembro de 2023, entendemos que a Índia ia ser o grande motorzinho de crescimento de novos membros. Tinha muita coisa acontecendo. A gente fez uma aposta em dezembro de 23 que ia ser essa a bola da vez. Pra você ter uma ideia, a gente tinha 80 membros na Índia em janeiro de 2024. A gente vai bater esse ano 300 membros na Índia, né?
O que pra gente é bem interessante, que é um país que mais cresce mesmo. A Índia equivale a 6 vezes o Brasil, e é um processo de expansão que a gente acha que foi muito acertado. Até para futuro, talvez, a gente vai começar a ver mais dinheiro europeu ou players europeus olhando para a Índia, porque ali não tem um asset class que não está performando. Quando você olha até sobre essa ótica do capital, que eu acho que para o investidor de real estate, para o gestor, para as empresas, talvez seja um dos maiores interesses tentar achar fontes alternativas de capital, né? Trazer dinheiro para o Brasil é bastante complexo por tudo que a gente vive, economia, política, taxa de câmbio. A gente escuta feedback de investidores dos mais variados, e a grande verdade é que no Brasil você tem aqueles estrangeiros que já se nacionalizaram por muitos anos, né? Você tem as empresas que investem aqui, mas já estão aqui, então quase são brasileiras, eu diria que, né, origem estrangeira, mas que se tornaram brasileiras de alguma forma, que investem aqui com frequência. Mas a gente não consegue enxergar um volume de capital vindo, né, para real estate, vindo dos países mais tradicionais. Você acha que os Emirados podem ser uma fonte relevante para o Brasil? Acho que eles estão prontos para investirem de forma significativa aqui no Brasil? Tem algum setor que vocês acreditam que eles vão ter mais interesse? Você mencionou, por exemplo, de visitar data center. Será que data center seria um lugar? A gente sabe que agro também é uma coisa que eles acabam procurando, a questão de food security, né? Que é uma busca aqui. Mas olhando para o real estate em geral, você acha que tem algum mercado que a gente consiga captar dinheiro, atrair esses caras para cá? Eu acho que você fez uma análise muito sóbria, Rodrigo. Acho que você realmente está sentindo o pulso do mercado aí. Eu, há 15 anos, tenho como trabalho conversar com esses caras e rodar o mundo mesmo ouvindo eles. E eu acho que eu tenho dito nas minhas redes sociais que eu nunca senti tamanha, eu não diria desprezo, mas desinteresse pelo Brasil. A verdade é essa, né? Desinteresse em termos de investidores internacionais, institucionais, maiores, para colocar dinheiro em real estate Brasil, que é o campo que eu atuo mais. Acho que isso se deve sim à bagunça doméstica nossa. Não quero polemizar, defender lado direito, lado esquerdo. Acho que não é sobre isso aqui. Sim, uma instabilidade mesmo. Mas é uma instabilidade, né? E o investidor gosta de ter estabilidade, previsibilidade, né? Sim. Então eu noto que tem sim esse fator. Mas para além disso, eu acho que o que mais pega hoje em dia é que a gente está vivendo momentos de muita turbulência lá fora, né? A gente veio de Covid, aí quando a Covid parecia que ia acabar, agora vai acalmar, então vai. Aí a gente entra com a guerra Ucrânia-Rússia, aí traz o juros seguindo alto ainda, inflação sem estar bem controlada, e aí depois entra o Trump, e aí tem a questão de Israel. Você vê tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu acho que nos últimos... É interessante notar que de 1990 a 2020, a gente viveu 30 anos, que se você estudar na história, talvez fomos os 30 anos de maior tranquilidade da humanidade. Teve guerra do Iraque, cara, não se compara com outros. Mostra 30 anos que tivemos tamanha, né, juros controlados, inflação baixa, etc. E o problema é que essa fase boa criou um grupo de líderes de real estate que não estão habituados a operar com juros altos e com inflação alta. Nós aqui no Brasil temos pós-doutorado nisso, é um pouco diferente. Mas sabe trabalhar com isso. Exato. Né? Mas eu vejo os europeus lá, os nossos membros europeus, os americanos, os caras estão perdidos, porque eles querem esperar um ambiente mais calmo, seguro, para aí começar a tomar risco. Porque colocar dinheiro no Brasil, ou mesmo na Índia ou no México, você tem que ter um pouco de mais de apetite para risco. Mas você pega um ambiente turbulento, cara, você vai pro basic, né? Você vai querer investir na Alemanha ali, que está com distress asset. Estados Unidos atraiu muito capital também. Então, eu estou dizendo tudo isso aqui por quê? Porque eu acho que nós temos sim a culpa dos erros domésticos nossos, mas acho que o cenário internacional e as cabeças que estão lá fora hoje em dia, elas ainda estão esperando acalmar um pouco para aí começar a pensar em olhar de novo para o Brasil, eventualmente. Mesmo a Índia, que tem os fundamentos bem interessantes, com todas as dificuldades. Eu estive na Índia nos últimos 12 meses, eu fui 5 vezes para a Índia. Então, assim, eu estou com pós-doutorado em Curry, em Índia, Mumbai, Delhi, Bangalore. Eu estou bem familiarizado. Vou para a Índia desde 2010, primeira vez que fui para a Índia. Então, consigo ver muita coisa legal. O país que eu mais estou fã de crescimento é a Índia, assim, de longe. Quem não está acompanhando Índia e Abu Dhabi, eu falo, cara, vai estudar porque
tem coisa boa ali. Mas, mesmo ainda tá tendo dificuldade de atrair, de fato, um volume grande de investidores. Quem está pondo dinheiro lá é a Blackstone, é a Brookfield, GIC, a Adia, quem já estava colocando lá desde 2010, 2011, 2012. Ou seja, acho que o cenário internacional como um todo, ele não está propício para uma movimentação de capital para real estate especificamente. Né? Se você vê a captação de Blackstone, de Brookfield, etc., lá fora, também está mais complexa para real estate. Está um pouco mais difícil, essa é a verdade. Mas eu acredito que isso tem muito mais a ver com a mentalidade de quem está fazendo esses aportes, que está fazendo essa gestão. O Brasil não. O Brasil não é assim. O Brasil está barato hoje em dia. Eu olho para o Brasil perto do que a gente tem. Cara, se eu tivesse dinheiro, eu colocaria no Brasil tranquilamente. Porque o Brasil, a certeza que você tem é que se você ficar 5 minutos sem olhar e ficar 5 anos, vai estar a mesma coisa, né? Tem aquela frase famosa. Então, eu acho que o Brasil está barato, eu acho que é uma pena que a gente não está conseguindo atrair mais investidores de fora, mas eu acho que está barato. Eu acho que para quem está aqui dentro, hoje em dia, acho que os FIIs, etc., tem muita coisa boa acontecendo aqui dentro, muita oportunidade de crescimento. Eu vejo multifamily, eu acho que daqui 5 anos vai ser uma outra história, está só começando, uma história de muito sucesso, a gente estava falando recentemente sobre isso. Então, eu tendo a olhar de maneira mais distante e não querer entender que o problema é doméstico ou é de fora, né? Um pouco mais complexo. Acho que você tem uma visão bastante ampla porque você conversa com investidores localizados em tudo quanto é lugar, no mundo inteiro, né? Isso ajuda muito. Agora, eu fiquei surpreso, né? Em maio teve o evento do Latam, né? Em Nova York, que vocês coordenam, e o nível de atenção dos investidores, por exemplo, para México, estava infinitamente superior, infinitamente talvez seja exagero, mas estava bem superior do que para o Brasil, né? E naquele momento ali, a gente estava começando a viver essas discussões todas de nearshoring, né? De Trump criando tarifas para tudo que é lado e no final acho que as cadeias produtivas vão ficar cada vez mais próximas dos países. Isso é uma questão também que mudou um pouco essa dinâmica, né? Como é que você está vendo, por exemplo, essa questão, né? Assim, no começo, quando começou essa conversa nearshoring, o Brasil se colocava como, olha, eu posso me dar bem aqui porque eu tenho de um lado aqui, eu tenho a China que posso servir como exportadora para a China de matéria-prima, commodities, etc. Do outro lado, eu posso talvez ser um produtor de coisas para os Estados Unidos, porque eu estou meio que no meio do caminho, não tenho uma espécie de uma Suíça no meio de uma América Latina ali que eu não vou brigar com ninguém. Mas essas coisas mudaram, né? Assim, recentemente o Trump acabou adotando o Brasil, né, por uma questão aí de talvez viés mais político, ideológico, mas que acaba gerando o impacto. E o México, por sua vez, teve no holofote durante um período, mas agora ninguém mais fala de México e as coisas do México deram uma certa acalmada, né? Para a América Latina, se você fosse colocar na ordem, hoje o investidor em geral está olhando mais para México do que para o Brasil? Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas em Nova York lá eu vi mais gente olhando para a Argentina do que para o Brasil. Veja bem, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Mas eu tinha mais curiosos ali entre os investidores, querendo saber, e a Argentina, hein? O que você está achando? Me perguntavam muito assim. Porque estão olhando e vão olhar cada vez mais, se continuar no caminho que eles estão seguindo ali. Porque estava muito descontado, tem muita coisa para entrar ali, etc. Né? E, mas historicamente, você acha que o cara mais distressed ou o perfil mais... Acho que tem de tudo. Tem de tudo? Eu acho que tem de tudo. Tem alguns caras que vão acreditar mais fundamentalmente do que vem por aí e o cara que está querendo entrar mais numa oportunidade. Mas eu não diria que é o maior interesse para a Argentina, mas isso é só um destaque que eu até brinquei quando eu fechei o painel lá, eu falei, acho que ano que vem a gente vai ter, quantas pessoas da Argentina tem aqui? Tinha 4, falei, a gente vai ter no mínimo 12 no ano que vem, porque o cara já começar a ir para capital lá fora, né? Mas eu acho que o México vem muito antes do Brasil, mas muito antes, assim, você falou muito bem, o interesse sobre o México é muito maior, aquela parte de nearshoring movimentou demais. 2024 e 23, perdão. 24. Foi o ano que teve um volume imenso de entrada de capital americano ali para poder desenvolver o real estate ao redor da parte industrial que era montada ali. 25 deu uma arrefecida, eu conversei muito com os membros nossos do México, deu uma diminuída sim, mas ainda assim muito maior do que o Brasil, por exemplo, né? E o Brasil, aquela coisa, assim, acho que decepcionou muita gente, né? O movimento que aconteceu. Então, o pessoal assim, meio vacinado. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas eleições, vamos entender o que vai acontecer. Mas eu de verdade, eu acho que tudo pode mudar muito rápido. Eu acho que se a gente consegue mandar um sinal para o mercado
do que a gente está querendo fazer aqui é sério, vai respeitar as leis, que vai trazer um pouco de segurança jurídica, estabilidade, responsabilidade fiscal, de verdade, eu já vi essa cena mudar e voltar. Eu acho que em questão de meses vira um pouco o sinal. E aí quando você para e olha os fundamentos de real estate, que vocês dominam muito melhor que eu, cara, para quem compra em dólar, em euro, tá absolutamente de graça muita coisa aqui, né? Então, eu acho que pode virar. Então, eu sou um otimista, apesar de eu falar assim, olha, hoje eu não sinto nada. Lá que você coloca a vara para pescar, não tem nenhum peixe ali, mas eu seguraria minha vara ali, porque a hora que mudar um pouco, vai vir um cardume para cá e vai ter gente vindo para cá. Porque você vai colocar dinheiro aonde? Em Londres? Você vai colocar dinheiro na Alemanha? Daqui a pouco vai chegar num certo limite aquilo ali, né? Então você vai ter que, o capital vai ter que buscar um pouco mais de risco, né? Eu quero crer que vai dar essa acalmada e a gente vai aparecer de novo. A gente teve alguns grupos que vieram, né? Como a gente estava mencionando aqui, já se machucaram, né? E já alguns estão dando saída em alguns ativos, né? Sim. Aí fica aquela coisa meio, né? Aquela pressão mas eu concordo, a gente sabe que é cíclico, então isso volta, né? Tem que voltar, né? E voltando um pouco aqui pro GRI, né? Como é que você... O que você vê de próximos desafios, assim, para o GRI, em termos de business mesmo, né? Você teve uma evolução impressionante, né? Em termos de expansão geográfica, de eventos, já tá falando assim, cara, quantos eventos você participa? Você falou que tem 300 e quantos eventos? 52. Né? Você participa de quantos eventos? Como CEO, imagino que deve viajar bastante, né? Mas... Se for 10% disso, já é evento pra caramba. Muito, né? E é muita informação, né? Acho que isso é muito legal, né? Você tem muito conteúdo, né? Você consegue pegar a temperatura, o termômetro de vários lugares, de vários players. Mas o que você vê como desafio do GRI como business, assim, você vê para os próximos anos, o que são os seus maiores desafios, assim? Às vezes a gente podia dar uma resposta super elaborada aqui, mas sabe qual é o grande ponto? A gente estava tendo uma reunião de sócios semana passada e a gente estava falando sobre isso, né? A gente está muito alinhado com a visão, para onde é que a gente quer ir com o Instituto, qual é o valor que a gente quer gerar para o nosso membro. A gente está muito comprometido com qualidade, a gente está com várias iniciativas que vêm, na verdade, fazer ser mais difícil até entrar, e quem está ali dentro não vai querer sair pelas iniciativas que a gente está fazendo. Senioridade, a gente tem várias coisas assim. O grande desafio nosso é executar o plano. É poder fazer com que a gente tem gente que fala que está lá na Índia, que está no México, na Colômbia, no Brasil, que essa galera toda é uma empresa jovem, uma empresa de serviços, né? A gente é um instituto privado que presta um serviço para vocês, membros, fazer com que esse cara, ele realmente consiga executar a visão que a gente tá colocando. O que parece algo super simples, né? Mas é aquela coisa, todo mundo pode ter uma boa ideia, mas executar é o mais difícil. Então eu tenho total confiança, assim, a gente tem, por exemplo, um projeto imenso de AI rodando, tem uma pessoa dedicada com AI ali dentro, com um time tech por trás. Não é para instalar alguma ferramenta para ajudar alguém a executar, não. É para tudo que a gente faz ser AI-driven. É uma coisa super robusta que a gente está gastando, investindo mesmo tempo, energia e dinheiro para isso. Então, tem várias coisas que, se a execução encaixar, por exemplo, uma coisa que a gente tem feito já faz um ano e agora com duas coisas eu quero destacar. Por exemplo, hoje em dia é uma coisa um tanto quanto básica, mas demorou para a gente mais de um ano para executar. É que todo novo membro que entra para o Instituto, ele tem que ter uma call de onboarding. Ou seja, você vai entrar, cara, eu quero entender de fato quem que você quer fazer, qual é o seu objetivo ao entrar, que tipo de player você quer conhecer, etc, etc, etc. A gente teve dificuldade de implementar isso. O membro entra, o cara paga pra gente para virar membro, tal, e não para meia hora para falar com o nosso... Tem um funcionário, cada membro tem um account director. E esse cara não tem mais do que 100 membros para cuidar, ao ano inteiro. Então ele cuida da tua jornada, do começo ao fim. Né? E a gente estava com dificuldade de fazer o membro mesmo novo entrar a fazer. Hoje a gente mede tudo. Então hoje... Tem mercado que está 97% América Latina, por exemplo, de onboarding, mas ninguém menos de 85%. Então isso já melhora muito a entrega que a gente vai fazer para esses caras depois, né? Aí você consegue entregar de fato um relacionamento muito bom, se é dados, entregar dados. Outra coisa que a gente começou a fazer esse ano, mas que já começou a dar muito resultado, que são apresentações e introduções fora de eventos. O evento é uma ferramenta para a gente, você concorda? Sim.
Agora, imagina, você está com capital, que você precisa achar projetos residenciais com uma tier XYZ, com um perfil Y, tal. Se você fez na onboarding sua, você explicou isso para o seu account director, ele tem como objetivo fazer introduções para você de pessoas com projetos no perfil que você precisa, ou vice-versa, o cara que tem um projeto procurando investidor. Ele tem que te fazer apresentações de pessoas que têm um apetite para conversar com ele para aquilo ali. Então, do nada, você recebeu uma ligação, um e-mail, falou, Ilan, tem esse cara aqui, cara, esse é o perfil, esse é o projeto, você quer tomar um café com ele, ou você quer fazer um Zoom com ele, por exemplo? Essa é uma coisa boba, mas que entrega valor para as pessoas que estão ali dentro do instituto, né? E essa aproximação, sem nenhuma cobrança de fee, de apresentação, nem nada do tipo, é realmente unir as pontas. Então, esse tipo de execução parece tão simples fazer, mas para você fazer isso num padrão do cara lá de Bangalore, que é uma cidadezinha de 20 milhões de habitantes na Índia, até o cara que está lá em Medellín ter isso aqui, no mesmo padrão, com a mesma qualidade e podendo mensurar, acho que a gente conseguir executar isso aí, cara, eu vou entender que a gente vai ficar muito feliz. Então, acho que o principal desafio nosso é execução. Legal. E você falou um ponto também, né, que eu ia perguntar, pedir para você explorar um pouquinho mais isso, assim, que eu imagino que quando você começa a ampliar muito a base de membros, você chega um momento que você já está cobrindo ali o universo relevante do teu mercado grande, né? Você expandir isso do ponto de vista de atuação, você acaba talvez tendo que descer um pouco do layer ali do topo da pirâmide para o meio da pirâmide. Aí você comentou brevemente sobre a questão de educação, que é um dos projetos que vocês estão buscando, que talvez você consiga com que o topo da pirâmide consiga ajudar na formação da turma do meio da pirâmide. Mas como você consegue fazer nesses eventos, né, que imagina, você está organizando eventos que tem às vezes centenas de pessoas presentes no mesmo evento, manter um nível de excelência altíssimo e, vamos dizer, as pessoas estarem se falando no mesmo nível, né? Assim, porque o CEO quer falar com o CEO, né? O CEO não quer falar com um estagiário ou com o analista júnior do negócio, né? E por sua vez, o cara mais sênior, o que não seja um CEO, também está ali naquele meio que quer participar e tudo mais. Eu sei que vocês não cobrem aquela parte mais base da pirâmide, né? Então não vale analista, estagiário, isso que eu falei foi um exagero, mas tem uma pessoa mais sênior que já tem uma experiência, mas ela ainda está numa distância, né? Como você consegue tornar esses encontros de uma forma de gerar esse sentimento de, talvez, de exclusividade para esse nível mais topo da pirâmide? Esse é também um grande desafio que a gente tem. Nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra, quando erra corrige rápido também, mas geralmente a gente consegue acertar. Acho que tem alguns elementos aqui, que a receitinha de bolo, que às vezes o pessoal tenta até, vamos criar um GRI e tal. Então quem quiser copiar aqui, pode copiar que eu vou dar a receita de bolo aqui. Primeira coisa que a gente tem, que é uma coisa muito importante, que é uma distinção fundamental entre principals e advisors. Principals pra gente é aquele cara que coloca o dinheiro na operação, que toma o risco. Se der errado, ele vai perder dinheiro. Então esse cara é o investor, o incorporador, o banco. Então é o cara que põe o capital. E a outra parte do negócio são os prestadores de serviços, que são fundamentais. Você não vai fechar uma transação sem um bom advogado. Perfeito. Você não vai construir um shopping sem um baita arquiteto. São caras importantes, mas eles são prestadores de serviço. Então o nível de risco é diferente. E a gente trata de maneira diferente também. E também a gente tem uma regra interna pela qual 80% a 85%, depende do mercado, ele tem que ser de principals. Então, se você olhar para cada 100 membros do GRI, 80 membros no Brasil, por exemplo, eles são principals. E só 20 podem ser advisors, que a gente fala, que são os prestadores de serviço. Essa é uma coisa bem importante para a gente. Só isso já faz uma distinção, porque senão você fica num ambiente que você tem muita gente solicitando negócio para esses caras e inibe eles de ir pro evento, que é chato, você vai lá, todo mundo querendo o seu negócio. Então esse é um ponto importante, que faz a gente perder muito dinheiro. Por que as empresas não fazem? Porque todo mundo copia? Porque, cara, você tem que falar, não vou vender membership em alguns momentos. Você trava. Aí eu tenho que ter um time de trazer novos principals para bater a cota para poder trazer novos advisors. Então essa é uma decisão estratégica nossa de algum tempo atrás. Outro ponto é o Approval Council. Toda semana a gente passa, quem vai aplicar para participar do clube, tem um processo eletrônico que a gente submete para os próprios membros darem o ok para a entrada de novos membros. Tá? Isso é uma coisa eletrônica, automática, acontece dentro do sistema, que quem vai aplicar, e com isso a ideia nossa é que vocês do mercado ajudem a gente a decidir quem tem o fit
de entrar ou não aqui. Geralmente, se o cara é um incorporador, é um fundo, etc., que tem uma certa senioridade, ele não tem problema de entrar. Mas se o cara, de repente, passou no nosso filtro e um cara que talvez não tenha o fit certo, esse approval console serve para isso também. Então, dessa forma, a gente tenta manter essa senioridade. Para além disso, a gente entende que mesmo dentro de um C-level, a gente tem lá o cara que é um diretor, que talvez não quer estar no mesmo, que o CEO não quer estar falando com ele, quer falar entre CEOs ou entre heads de real estate, como vocês querem falar entre vocês. Então, a gente tem uma espécie de clube dentro do clube, né? Que a gente lançou esse ano no Brasil, por exemplo, em outros mercados. Então, é como se fosse um Golden Circle que a gente tem para alguns eventos que são destinados a um grupo mais específicos que vão estar em algumas ocasiões só entre eles também. Um petit comitê. Exatamente. Então, é um clube dentro do clube, vamos dizer assim, né? Então, são várias coisas pequenas e, para além disso, a gente investe muito em curadoria, né? Então, a gente tenta fazer com que os eventos ou que as reuniões sejam feitas de acordo com o que o mercado pede pra gente, com o que vocês entendem que é importante, não o que eu acho da minha cabeça que é importante. A gente tem, por exemplo, um comitê de multifamily. O comitê de multifamily é menos de 1% hoje do Brasil, nem estava vendo esses números. Mas mesmo assim, a gente tem um comitê desde 2023 que está atuando. Teve reunião recente agora com eles, que todos os caras relevantes estão ali dentro. Então, eles vão falar, cara, para a gente poder ampliar esse mercado, precisa fazer isso, a gente vai para o mercado com a receitinha de bolo deles. Então, acho que é um mix de curadoria, mas acima de tudo é não tentar colocar o dinheiro como assim, vamos aumentar as receitas, etc. Cara, não adianta. A gente tem que focar na qualidade. E essa qualidade, às vezes, você tem que inclusive é importante dizer uma coisa, até a precificação, se você olhar quanto custa a membership de um principal, de um advisor, ela é diferente também, né? E aí tem uma frase que a gente fala, we are expensive by design, we are meant to be expensive, né? A gente tenta ser de fato, que é uma outra forma de selecionar a entrada. Não é caro para ser um membro do Brasil, se um incorporador for membro, ele vai pagar 45, 50 mil reais para ser membro por ano. Não é caro para esse cara. Para um advisor vai ser um valor o dobro, o triplo disso aí, para ele ser membro, para justamente poder equilibrar essa demanda de advisors com principals, por exemplo. Então, acho que se eu tivesse que dar a receita de bolo aqui, é essa. E isso você vem aprendendo ao longo desses anos todos, né? Testando e errando, né? Você é um cara que, por exemplo, dá feedback pra mim, Gustavo, não tá legal tal coisa, você viu isso aqui? E ela fala, isso aqui, cara, acho que não foi legal. A gente corrige rápido, você testemunha disso, a gente vai, se vira, tenta corrigir. A gente não tá comprometido com, se a ideia era essa, tem que executar ela. Não, a gente muda, corrige, né? Isso que é o mais importante. Sem dúvida. E eu lembrei de uma coisa aqui, o GRI Awards. Sim. Como veio essa ideia? Fala um pouco, pessoal. A gente participa, né? Já tivemos a honra de participar, não ganhamos ainda, mas já participamos, já fomos finalistas em alguns projetos. Conta um pouco pra gente aí como é que teve essa ideia, como é que é essa premiação. A gente nota que no mundo todo tem muitas premiações que visam reconhecer os projetos de excelência, etc. E são coisas importantes, porque você reconhece quem são os melhores, etc. Né? Os finalistas, né? Os top players e tal. Mas a gente percebe que de cada 10 awards que tem, talvez você consiga comprar a premiação em 9. Em 11 às vezes, né? Depende do país. E isso sempre me incomodou muito. E aí, alguns anos atrás, eu propus pro gestor a gente criar um awards que fosse auditado, que não pudesse ser vendido, que fosse por voto e que, de fato, vencesse quem recebesse mais votos, né? E a gente criou o GI Awards. Já estamos na 4ª ou 5ª edição. Esse é uma premiação global, inclusive vai ter agora, tem o Awards de Europa, América Latina, Brasil, Índia, etc. E vai ter o global em Abu Dhabi. Então os vencedores vão concorrer a Abu Dhabi. A Champions League. Exatamente. Não é o Mundial mesmo, né? Copa do Mundo vai ser. E a ideia é premiar isso aí. A gente teve alguns problemas nessa jornada. Antes era voto popular 100%. E aí qual é o problema? Se você tem uma empresa que tem, sei lá, 20 mil funcionários, você manda um WhatsApp para os caras, vota aqui no meu projeto. A gente derrubou o nosso site, de tanta gente votando e tal. A gente falou, eu quero, na verdade, que seja um comitê feito por experts de real estate. Então a gente mudou agora.
Então agora, por exemplo, esse ano você vai ver que nós temos um comitê com 10 membros aqui do Brasil, que são os maiores caras mesmo aqui que estão ali, que vão analisar projeto por projeto e vão votar, né, desde que eles não tenham participação naquele projeto. Se eles tiverem, eles não podem votar, obviamente, mas vão votar de acordo com a leitura deles do que foi o melhor de cada categoria. E o voto popular segue como importante, mas ele tem um peso de 10% só. Então a gente corrigiu isso aí. A Grant Thornton, ela faz toda a parte de auditoria, então é super sério mesmo, para que realmente quem tiver os votos ganhe. A gente segue todos os critérios na ponta. Então, assim, quem ganha realmente tem um trabalho de fôlego ali e merece ser reconhecido. Legal. Falando um pouquinho aqui do mercado de real estate no geral aqui, deixando um pouco de lado só o GRI, falando um pouco mais da sua visão, que eu sei que é, de novo, um cara que está presente em todos esses países todos e conversando com muita gente. Essa questão de tecnologia, né? Muito se fala da mudança da tecnologia, AI, mudando os negócios e tudo mais. Claramente existe um business, né, de data center, que é um negócio relativamente novo. É uma mescla, talvez, o que é um real estate com infraestrutura, né? Um negócio combinado por conta da... Se você olha o CAPEX que você está investindo, o real estate em si tem um peso relativamente pequeno versus o investimento em energia e conectividade, né? Como é que você enxerga, assim, o Brasil dentro desse mundo de data center? Inclusive uma iniciativa que o próprio GRI tem feito fóruns específicos para falar de data center. Vai ter um grande evento esse ano. Foi, acho, um dos maiores eventos que a gente fez no passado no Brasil de interesse foi de data center. Teve quase 400 participantes. E todos os grandes operadores estavam presentes. Foi realmente muito importante. Acho que se você olhar os números mundiais, né, você vê a Blackstone, por exemplo, está investindo muito dinheiro nisso. Para a Brookfield, eles tratam, que é outro grande player, eles tratam como infraestrutura, mas também estão pondo muito dinheiro nisso. Acho que em todo mundo, você pega na Índia, cara, é um absurdo que estão construindo data center lá, mas com pouca energia renovável, ou quase nada, né? Muita coisa no carvão ainda. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser um baita destino, trazer muito dinheiro mesmo para cá, bilhões e bilhões. Acho que o que existe ainda é uma insegurança jurídica, né? Acho que esse é o grande desafio, mas acho que tem a ver com soberania nacional também. Hoje mais de 60% dos dados nossos das nuvens ficam fora do Brasil. Isso é uma coisa que você falar com um europeu, isso eles não vão aceitar jamais, né? A gente aceita isso. Mas existem alguns projetos de lei lá em Brasília, e até fizemos algumas entrevistas recentes para entender qual era o caminho. Eu não sei em que pé está no momento. Brasília é sempre difícil acompanhar, né? Mas eu acredito que valeria muito a pena o Estado, o governo brasileiro, de fato, os legisladores darem uma atenção e criarem um arcabouço para dar simplicidade, dar clareza. Hoje não existe uma clareza tributária, não existe não tem um lugar específico destinado a você instalar data centers, né? E você tem, por outro lado, um monte de gente, eu ponho alguns posts na internet com dados sobre data center às vezes, eu fico abismado no meu Instagram como brotam especialistas em energia e data center. Não, isso aqui vai acabar com o planeta. Caramba, cara, parece tipo assim, quando inventaram o carro e antes era a carroça, né? Pô, agora vai acabar o planeta porque os cavalos não vão ter mais utilidade. É meio assim, sabe? Acho que é um nível desse. Acho que sim, tem desafios energéticos importantes, mas a tecnologia está avançando justamente para isso, para buscar essas soluções, e vão buscar essas soluções. E eu acho que a gente fica muito numa questão ideológica no Brasil e pouco se fala em, de fato, tá bom, como é que a gente vai criar esse ambiente? Porque no México, nós já atingimos... Cara, no México... a discussão que eu tenho com os membros do México de data center nós não temos capacidade energética mesmo. Vai acabar a energia, vai ter apagão no país. É nesse nível de preocupação. Não tem nem, às vezes, para logística. Exato. É pouco intensivo. Imagina data center. Então, assim, não tem como. Os Estados Unidos está no limite do limite. Os caras estão fazendo energia nuclear, etc., de novo ali. Então, o Brasil teria tudo para conseguir fazer isso, né? E é uma capacidade de investimento que a gente teria de atrair muito, muito, muito dinheiro. Isso gera imposto para o governo que adora o imposto. Beleza, vamos. Gera emprego. Gera emprego, gera investimento. Emprego até qualificado, né? Que é super qualificado, bem remunerado, que movimenta a economia. Então, eu acho que é uma baita oportunidade. Acho que é um negócio muito novo, né? A gente discute assim, tem muita tecnologia envolvida, né? Assim, acho que até no âmbito do real estate,
sei lá, 10% a gente fala, né, do investimento. Tem questão de energia, de como é que você... Então tem muita coisa para saber, muito de education ainda, pra gente até se sentir seguro de fazer. Chega um investimento pra gente e a gente está vendo, milhões de dólares para cada metro quadrado. Então, assim, é um investimento pesado, né? Então, acho que até o education até já mostra o mercado um pouco, quando a gente fala de fundo imobiliário, de você entender que você não está comprando metro quadrado, você está comprando, né, megawatts ali, né? Da mesma forma, quando você fala de um galpão refrigerado, você está falando de cubagem, né? Então, tem outra lógica. Desse education não ficar olhando essa métrica de metro quadrado. Então, mas eu concordo, acho que é o novo... Não tem pra onde correr. Quem aqui não usa AI hoje em dia? Não. E cada vez mais, né? Então você vai precisar de mais espaço, né? E cloud também, não é só AI também, né? Cloud também tem uma demanda enorme, então, já é muitos anos de realidade. Né? Então... Cada vez se produz mais dados, tem que se armazenar mais informações, né? Não tem jeito. Falando um pouco dos segmentos mais do Brasil, assim, né? Você falou multifamily, entendi que é um segmento que você aposta muito no crescimento, né? Até eu estava presente nesse fórum que você mencionou, da reunião do comitê, né? Eu não participei do comitê, mas participei da reunião onde teve um grupo de discussão. E ali se fala muito do crescimento desse mercado, mas o mercado era muito incipiente, né? Então, quando você fala de crescimento em cima de uma base pequena, é natural que as taxas de crescimento vão ser taxas muito altas. Além de multifamily, bom, primeiro, sua visão sobre multifamily um pouquinho mais, assim, você acha qual é o desafio do multifamily aqui no Brasil? Eu vou levantar algumas bolas para você avaliar. Tem a ver com taxa de juros elevada, que faz com que o capital se direcione, por exemplo, uma incorporação. Quando tem um terreno, o incorporador, o proprietário vai olhar o que vale mais aqui. Eu usar pouco dinheiro, fazer uma incorporação que tem um giro mais rápido, um retorno potencial mais alto, ou eu vou imobilizar um capital aqui, vou ter que construir, depois você vai alocar até estabilizar mais algum tempo, depois você vai poder, se quiser, vender e sair do capital. Você acha que tem a ver com isso? Você acha que tem a ver com demanda eventualmente não tão grande em outros países? Culturalmente o brasileiro gosta de ter o imóvel e não quer alugar. O que são, na sua visão... Acho que aí do inclinado também, aqui você tem um contrato de 30 meses, lá fora o mercado, o contrato é mais curto, né? São 12 meses, então você acha que é cultural. A questão também. É da oferta, a questão é da demanda. Onde é que você acha que esse mercado ainda não deslanchou no Brasil? Cara, é uma boa pergunta. Eu entendo que o momento nosso hoje do multifamily é parecido com a gente estava em 2010, quando a gente falava de microapartamento. Em 2010, quando se falava de microapartamento aqui no Brasil, as pessoas iam jogar pedra em você. Falaram, você tá louco, o brasileiro nunca vai aceitar morar em 30 metros quadrados. 30 metros quadrados? Não, jamais. A gente precisa de espaço, a gente está acostumado para isso. Eu perguntava isso nas minhas reuniões, me mandavam voltar para Londres. Volta para Londres lá, pô, você está acostumado com isso aqui? Isso aqui é Brasil, a gente precisa ter uma sacada, a gente gosta de espaço. Jamais alguém vai se submeter a isso. E a gente vê hoje como a gente está nessa questão. Então, eu acho que quando você olha, de fato, para o multifamily, multifamily que para quem não está familiarizado com o tema, tem um prédio inteiro, simplificando, um prédio inteiro que é construído para você fazer a locação. Você não constrói para vender, você constrói para alugar, né? Para uso residencial. E para uso residencial, perfeito. E não é de short term, não é para Airbnb. Você pode até usar para Airbnb, mas é pensado mais no aluguel tradicional. Quando você olha para isso hoje no Brasil, é a mesma sensação, né? Porque você tem um juros de 15%, pô, como é que eu vou competir com isso aqui, né? Você tem uma baita dificuldade de imaginar, só pelo juros já para a conversa já. Fala, não, peraí, quanto que eu vou ganhar de retorno aqui? Tá, para tomar risco de incorporar isso aqui, construir, babá, alugar, vacância, contrato, esquece, o cara pensa, né? Então, e aí o cara pensa hoje no aluguel atual. Então, se você pensa dessa forma hoje, complicou. Mas a minha leitura é que o real estate não é um business de 1 ano, 2 anos. É um business cíclico que demora e as grandes mudanças elas demoram mais tempo. Então, se eu estivesse na cadeira do incorporador hoje, eu ia ler, na verdade, pela outra forma. Eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil a classe média nossa comprar o seu imóvel. Mas já está, os números já mostram isso, né? Seja porque a questão do funding está difícil, né, etc. A entrada maior, o cara não tem entrada maior, o preço dos imóveis sobe muito mais do que a capacidade de compra desse consumidor, etc. Sim. Então você vê que, e aí desenho muito que a geração nova, ela é uma geração que não quer ter o seu imóvel, ela prefere... Não quer mobilizar. Não quer mobilizar.
Eu nem acho isso, tá? Eu acho que se o cara falar assim, eu tenho condição de comprar e a parcela minha fica menor do que o aluguel, ele vai comprar, na minha opinião. Se não comprar, tá sendo burro, enfim. Ou não, né? Tô exagerando aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, então eu acho que, assim, tá ficando tão difícil que o cara tá contando uma narrativa do porquê que ele não quer comprar. Mas o ser humano, naturalmente, se você entender de antropologia, ele vivia numa caverna, ele precisa ter um lugar, tem um índice de felicidade ligado a isso, cara. Se você for estudar, você tem várias teses que mostram a importância de um lar para essa pessoa e o aluguel não atende essa dor do âmago do ser humano. Então eu sou um cara que acredito que o ser humano gostaria sim de comprar o seu imóvel. Só que no Brasil vai acontecer o que aconteceu em todos os outros países que eu estou vendo. Vai acontecer um movimento que vai ficar cada vez mais difícil você comprar o seu imóvel. Você vai começar a comprar pequeno, os apartamentos que hoje são estúdios vão passar a ser aceitável você morar com um aluguel tradicional também. Eu acredito que isso vai acontecer, porque vai ficar muito caro o metro quadrado. E o preço do aluguel já está subindo muito mais do que o preço do imóvel e mesmo que o preço médio da diária de short stay, de Airbnb, de Booking.com, etc. Então o preço do aluguel já está subindo. Quando você olha esse movimento, em que eu pensaria como incorporador, bom, daqui 5 anos eu vou ter talvez uma situação mais difícil de vender, porque eu vou ter menos consumidores aptos a comprar o meu produto. Bom, daqui 5 anos eu vou ter um preço de aluguel, talvez, porque se o cara não consegue comprar, ele vai alugar. Então a demanda para aluguel, ela já é grande, ela vai explodir, na minha opinião, ainda mais. O aluguel já está muito claro. Faz uma pesquisa em casa com a pessoa que trabalha na sua casa, ou com o seu estagiário, com alguém. O aluguel, todo mundo reclama do valor já. Mas se você olhar estatisticamente, no passado subiu 15% o aluguel. Então você vai ver numa situação em que o aluguel vai subir muito, que vai começar a viabilizar uma situação de multifamily. Perfeito. Eu quero crer que 15% nós vamos poder ficar muito tempo assim. Se ficar muito tempo assim, vão todo mundo sofrer demais. A hora que voltar para nem precisa voltar para 2%, a hora que bater os seus 9%, no valor do aluguel que a gente vai ter lá na frente, e com dificuldade de se vender imóveis, cada vez mais vai fazer sentido o multifamily. Então eu acho que daqui 5 anos, se a gente sentar nessa mesa aqui de novo, a gente vai falar, pô, realmente não é uma coisa óbvia, mas de repente para uma localização que não é tão boa e para um mercado que não tem produto bom, você ter uma boa gestora de multifamily vai fazer sentido. Hoje nos Estados Unidos, só a Greystar, eles têm mais de 1 milhão de apartamentos sob gestão. Sim. Então, assim, você tem vários players que já olharam para o Brasil, estão vindo para cá e vão continuar vindo. Você tem já vários players que ficaram anos estudando esse mercado, que não gostam de perder dinheiro e estão entrando no Brasil. Então, eu tenho, assim, muita fé, não fé, né? Mas, assim, eu acredito bastante que isso vai ser uma coisa natural, querendo ou não. Agora, tudo pode dar errado se o Brasil virar uma Venezuela, mas se a coisa acontecer como naturalmente deve acontecer, eu acredito que vai ser um baita business. E aí o grande erro vai ser o cara que incorpora, achar que é só fazer um puxadinho e querer criar uma gestora ali dos apartamentos que sobrou e fazer tudo picado. Tem que pensar numa formatação financeira diferente, é um bicho diferente. Até o próprio controle do prédio, né? Totalmente. O produto é diferente, né? Se você vai construir para alugar, você pensa numa manutenção diferente que você vai ter. Você vai ter que pensar qual é a mão de obra que você vai ter para fazer aquela gestão. Não é pegar o Paulinho, que é o cara bom de Excel, para controlar os aluguéis. Você tem que construir uma marca, você tem que fazer um trabalho bem feito. Porque quem tenta fazer mais ou menos, depois dá errado e fala, isso não dá certo. Mas eu acho que de novo, cai no problema da execução. Bacana. Bom, acho que a gente está chegando ao próximo final aqui. Rápido. A conversa com o Debo, ela passa rápido. Prazer. Se a gente tivesse aqui mais 2 horas, ia ter assunto para a gente conversar mais 2 horas, mas infelizmente a gente tem que chegar aqui ao fim. Queria que você pudesse deixar uma mensagem final, enfim, sobre o mercado de real estate, sobre o Brasil, o que você enxerga para frente aqui nos próximos anos. E primeiro também parabenizar você pelo trabalho que você faz à frente do GRI. A gente, como membro e atuante ali, a gente admira muito o seu trabalho e a revolução basicamente que você fez ali dentro, construindo uma plataforma de relacionamento, como você bem descreveu, que está ampliando para várias outras frentes. E é muito bacana ver esse crescimento todo. Então, parabéns. Obrigado. E deixar sua mensagem final aí para todo mundo. Rodrigo e Ilan, obrigado. Parabenizar vocês também. Uma máquina de crescer aí. A Vinci Compass, desde lá de trás, que era 20 Partners, eu acompanho. E vocês crescendo do tamanho que vocês estão aí. Acho que é mérito de vocês aí. Parabéns a vocês e todos da Vinci também. Continuem contando com a gente. É muito bom poder contar com o apoio de vocês, com os feedbacks, com a guidance. E a gente tenta muito
ouvir para poder corrigir, poder atuar e melhorar sempre. Eu acho que eu só deixo uma mensagem de esperança. Eu espero que a gente possa estar sentado aqui talvez daqui um ano de novo, ou num encontro do GRI, podendo falar de um Brasil que começa a ficar mais atrativo de novo para o investidor internacional. Eu como brasileiro, como alguém que invisto no Brasil também, que acredito no Brasil, gostaria muito que isso acontecesse. Eu acho que a gente tem um baita país, eu rodo o mundo inteiro. Hoje eu tô morando aqui no Brasil, minha mulher é ucraniana, decidiu morar no Brasil, ela que escolheu. Acho que a gente tem tanta coisa boa aqui, a gente fala muitos problemas do Brasil, mas a gente é um baita lugar para se empreender, para se ganhar dinheiro, para se crescer. Eu acho que quem consegue empreender no Brasil e ser um empresário, ou quem consegue ser um executivo no Brasil, consegue atuar em qualquer lugar do mundo. Eu vejo pelo próprio GRI, a gente tem mais de 20 nações trabalhando com a gente. As posições de liderança são de brasileiros. O brasileiro parece que foi criado na selva, ele se vira melhor, ele improvisa, não tem nada impossível para ele. E isso me deixa muito orgulhoso e me faz deixar aqui uma mensagem de esperança que a gente possa avançar como nação mesmo, para ter mais e mais oportunidades aqui dentro. Maravilha, Gustavo. Bom, muito bom, cara. Muitíssimo obrigado. Conte com a gente. Tamo juntos, obrigado. Tamo juntos nessa jornada. E para você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo podcast.